Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje o livro do profeta Daniel e o assunto que eu trouxe hoje é muito interessante, muito profundo. Através desse vídeo vai ficar bem claro o porquê que Satanás odeia a igreja, principalmente quem estuda profecias e quem ensina profecias, sem doutrinas de homens, sem lutar para defender placas de igreja ou para defender bandeiras de doutrinas de homens. Calvinismo, adventismo, pré-tribulacionismo e todos os ismos. A pessoa que estuda a palavra de maneira pura, sem lutar por uma placa, sem lutar por uma igreja. Satanás odeia essas pessoas. Vai ficar bem claro isso no final do vídeo, perto do final do vídeo. Para isso, eu criei aqui um estudo em 3 partes. Vai ser tudo dentro desse vídeo, mas o vídeo vai ser separado em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre o livro do profeta Daniel para vocês. Eu vou tentar contextualizar o livro. Não vai ter mapa mental para o que eu estou falando, mas vai ter mapa mental para um determinado ponto do estudo. Então, mais ou menos uns 20 minutos, eu vou estar falando sobre o livro do profeta Daniel. Depois a gente vai fazer uma pausa e nós vamos olhar esses mapas mentais que eu fiz. Eu fiz esse daqui. Aqui é a parte 1. Ele está todo rabiscado porque eu já rabisquei nele. Eu filmei a tela do celular e fui rabiscando. E aqui tem a parte 2. E aí esse daqui vai ser a segunda parte do vídeo, onde nós vamos mudar aqui o cenário, vai parar a música de fundo, aí nós vamos ver o mapa mental. E a terceira parte do vídeo, nós vamos voltar para essa tela e nós vamos concluir o estudo. Talvez 1 hora de estudo fecha tudo, tá certo? 3 partes. Primeira parte eu vou contextualizar o livro do profeta Daniel para vocês, mostrando 3 ângulos, 3 maneiras de olhar o livro do profeta Daniel. Na segunda parte nós vamos ver o mapa mental e na terceira parte nós vamos fechar o estudo, trazendo as conclusões. Eu vou deixar no comentário fixo as instruções para os irmãos. A divisão do vídeo em 3 partes vai estar no comentário fixo, é só você clicar no tempo que você vai certinho para o tempo exato. E aí vai ter também os textos que eu usei aqui, vou deixar no comentário fixo, e também os links dos grupos do WhatsApp de pessoas que me ajudam, de pessoas que contribuem para que eu possa fazer esses estudos, trazer esses estudos para os irmãos, para eu poder viver no Brasil, como eu agora estou vivendo, e sempre costumo deixar no final do vídeo, vai ter tudo lá para vocês, tá certo? Então, vamos pensar no livro do profeta Daniel. O tema principal do vídeo é a batalha de 21 dias, é o jejum de 21 dias. Você já parou para pensar por que Daniel jejuou 21 dias? Por quê? Muitas pessoas fazem o jejum de 21 dias, mas elas não sabem o porquê. Não quer dizer que, pelo fato de não saber o porquê, o jejum não tenha validade. Não quer dizer isso. Mas vai ter muito mais validade quando a pessoa souber. E aí você vai ver que Deus, irmãos, Ele é muito sábio. Deus revelou o diabo como um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Um dragão vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. Ele é semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, ou seja, é um monstro, é uma besta. Isso do ponto de vista do homem, olhando para esse ser. Olha como ele é poderoso. Ele junta as nações. Isso daí é um mesclado de nações. Ele junta impérios. Ele remonta os seus impérios. Já falei disso em vários vídeos. Mas esse dragão grande é do ponto de vista do homem para Deus. Porque para Deus, ele é um rato. Ele é menos que um rato. E Deus fez uma ratoeira para ele. E aí você vai ver no final desse vídeo, aquele dragão que era a antiga serpente, evoluiu para um grande dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Deus vai mostrar ele para vocês um rato, menos que um rato, preso numa ratoeira, onde Deus pega e joga no lixo. Um rato podre. Mas isso é do ponto de vista de Deus, o Todo-Poderoso. Do nosso, a gente tem que se cuidar, vigiar, porque Ele é astuto. Mas Deus enviou o Espírito Santo nos homens
e revelou os planos do diabo para a gente de antemão, desmascarou ele de maneira categórica, envergonhou ele, mas precisa estudar a palavra. E por isso que ele odeia quem estuda a palavra. Ele odeia porque ele vê que nós, homens, ainda nesse tempo, mortais, sujeitos à morte, vivendo nesse corpo de vergonha, embora seja santuário de Deus, é um corpo de vergonha se for comparar com o corpo glorificado. Ele vê que a gente sabe qual é o fim dele. E o fim dele é estar debaixo dos nossos pés. Como Paulo fala em Romanos 16, lá no finalzinho, que em breve Satanás seria esmagado debaixo dos nossos pés. Aquele dragão grande, vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres, semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, debaixo dos nossos pés. E isso causa ira nele. Por isso que ele faz de tudo para fechar a boca de quem ensina a palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para calar a igreja, mesmo sabendo que não pode. E isso que você vai ver nesse vídeo com clareza. No final do vídeo eu também vou contar um sonho que eu tive essa semana. E por causa desse sonho também eu fui motivado a fazer esse tipo de estudo. As peças vão se encaixar no final do vídeo, então tenha paciência. O livro do profeta Daniel, irmãos, é um livro que tem que ser estudado de maneira aleatória, primeiramente. Qualquer livro tem que ser estudado assim. Porque vamos supor que você vai estudar o profeta, algum profeta, Oséias, Amós, você quer estudar ele. Aí de repente você está estudando no seu aplicativo de pesquisa e aí começa a vir um monte de textos, aí você começa a cruzar textos, realmente tem textos semelhantes nos profetas, textos que fazem casar os profetas, palavras, frases idênticas. Tem Isaías, tem Ezequiel, tem Isaías, tem Jeremias, tem Jeremias, tem também em Ezequiel. Aí Deus faz casar os profetas, né? Parece que não, mas Isaías tem muito a ver com Ezequiel. Não são contemporâneos. Isaías profetizou primeiro. Isaías, Amós, Miqueias e Oséias são profetas contemporâneos. Se vocês olharem o primeiro capítulo e o primeiro verso de cada profeta, vocês vão ver que eles profetizaram juntos. Mas tem textos que são semelhantes, tem textos que está Isaías, que tem Ezequiel, e eles se casam. Revelação progressiva. E aí, seja qual for o profeta que você vai estudar, você vai ter que estudar ele primeiro de maneira aleatória, senão você vai ficar meio perdido. Não quer dizer que não tenha validade você estudar um profeta e buscar um monte de texto e formar aquela mensagem, não quer dizer que não tenha a sua validade, tem, mas você vai estar muito mais capacitado a cruzar textos quando você escolhe um profeta para estudar e aí dentro desse profeta você trabalha. Mas primeiro você tem que ter uma visão panorâmica do profeta. Por exemplo, nós vamos estudar Daniel. Então primeiro nós temos que extrair da leitura uma linha do tempo, ver os capítulos, por exemplo, são 12. Então nós temos que ver se realmente são 12 capítulos, se são 12 assuntos, ou se são apenas capítulos para separar as ideias e que na verdade dentro do profeta existe ali os seus blocos. Isso nós vamos ter que fazer nos profetas, nas cartas, dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Vai chegar um dia que você vai ter uma linha do tempo do profeta Daniel, uma linha do tempo de Ezequiel, uma linha do tempo de Zacarias. Eu já tenho essas linhas do tempo. E aí você consegue cruzar as linhas, consegue visualizar o profeta. Você abre o profeta na sua frente e você enxerga ele através de uma linha do tempo. E tem profetas que você vai enxergar ele através de 2, 3 ângulos. Por exemplo, Apocalipse tem 4 tipos de ângulos para você olhar. Você olha ele desse ângulo, aí você traz mais para cá, para frente, você dá um zoom, aí você olha do ângulo de cá, olha do ângulo de lá, são 4 ângulos para você olhar o profeta. Não são somente um. Tem profeta que talvez seria um só, por exemplo, Zacarias. Eu consigo ver ele através de 2 blocos. Eu pego o profeta Zacarias na minha frente e abro ele, e aí eu vejo ele em 2 blocos. Não vou explicar aqui o porquê, mas eu não vejo ele, eu não tenho outros ângulos para olhar o profeta. Esse é o ângulo que eu consigo ver de maneira panorâmica e também consigo trazer os pormenores.
2 blocos. O profeta Daniel já é um profeta que dá para você olhar ele mais ou menos com 3 ângulos. E é isso que eu quero falar para vocês. Então, primeiro estabelece uma linha do tempo sobre os capítulos, vê a divisão dos blocos. Depois que você tiver essa linha do tempo estabelecida, aí você traz os textos de outros profetas. Vai ficar um estudo bem mais organizado. Se no processo do estudo do profeta que você vai fazer, seja ele qual for, enquanto você estiver estabelecendo a linha do tempo, aí você tiver com o aplicativo e tiver vindo bastante versos, deixa ele separado, numa folha separada, e depois que você tiver a linha do tempo do profeta que você escolheu feita, aí você pega os textos e joga em cima. Os textos de outros profetas, você joga em cima da linha do tempo. É assim que eu estudo e funciona muito bem. É um método de estudo organizado. Não quer dizer que você não possa fazer da outra maneira. Você pode fazer. Tem dia que eu separo para estudar e eu não vou estabelecer uma linha do tempo para depois começar a cruzar textos. Eu vou buscar textos relacionados. Quando eu vou estudar sobre as festas, eu escolho a palavra primícias e vou fundo. E vou encontrando ela em vários profetas. Depois chega no Novo Testamento e aí eu pego todos os textos que tem ali, contém as palavras primícias. Através da palavra primícia vai vir outras palavras, então você vai ter que se organizar para estudar. E tudo isso, irmãos, é muito valioso para você, para os irmãos e para Deus também. É muito valioso porque Ele vai usar tudo isso no futuro. Então, o livro do profeta Daniel, no primeiro ângulo, você consegue olhar ele através de 4 blocos. Você lembra rapidamente do capítulo número 2. É um destaque, não é? Você pulou o capítulo 1, já no capítulo 2 você vai ter uma visão, que é a visão da estátua, não é? Aí você já pega aqui bloco 1. Aí depois, você, sem perceber, você vai pular o capítulo 3, o 4, o 5, o 6 e você vai pegar o capítulo 7. Por quê? Porque vai ter uma outra visão dos 4 animais. E elas vão estar em paralelos com a estátua. No final da estátua, 10 dedos. No quarto animal, 10 chifres. E nas 2 visões, elas vão estar profetizadas o tempo do fim. Tá certo? É um ângulo para a gente se olhar, para a gente olhar o profeta Daniel. Mas a gente pulou capítulos e nem percebeu. Aí depois, nós vamos pular o capítulo... nós não vamos pular capítulo. Do capítulo 7 vai vir o 8 já com outra visão. E aí vai ser a visão dos 2 animais, o carneiro e o bode. Terceiro bloco. Aí nós vamos pular o capítulo 9, sem perceber, e aí vai vir o capítulo 10, um quarto bloco, aonde tem mais uma visão. Não tem animais, não tem estátua, não tem animais, mas vai ter um homem que tem os olhos como chama de fogo, a sua voz é como de muitas águas, os seus pés é semelhante ao bronze polido, e ele vai aparecer para Daniel também, e vai ter a explicação final do livro. E nessa explicação, embora não tenha visões de animais ou de estátua, na explicação Deus vai explicar a estátua, os 4 animais e o conflito dos 2 animais no capítulo 8. Esse é o primeiro ângulo para se enxergar o profeta Daniel, 4 blocos proféticos. Está errado? Não está. Porque rapidamente a gente procurou, a gente fez reconhecimento de padrão, 4 visões. Não está errado. Só que a gente pulou visões. Sim, no capítulo 3 tem uma visão. No capítulo 3? Não, no capítulo 3 não tem. No capítulo 4 tem uma outra visão que Deus dá para Nabucodonosor. E a gente pulou ela também. No capítulo 9 não tem nenhuma visão, mas vai ter uma explicação incrível e a revelação das 70 semanas. Então, no primeiro ângulo, a gente pulou esses pontos que são importantíssimos. Então, o primeiro ângulo é assim. Se vocês entenderem o estudo, eu vou fazer um mapa mental para um próximo estudo falando sobre isso com um mapa mental. Aí vai ficar legal. Agora, o segundo ângulo para se olhar o profeta Daniel. Nós só vamos acrescentar o capítulo 9. No primeiro ângulo,
4 blocos, 4 visões. No segundo ângulo, nós vamos dar um zoom e vamos acrescentar o capítulo 9. E aí, o profeta Daniel vai ser visto através de 5 blocos. Porque não podemos desconsiderar as 70 semanas. As 70 semanas é uma revelação incrível do Senhor. Dentro da profecia das 70 semanas, cabem a primeira vinda e a segunda vinda. Todas as profecias, praticamente todas, estão dentro da profecia das 70 semanas. Por isso que você não pode estudar a palavra de Deus pelo ângulo dos adventistas, nem pelo ângulo de muitos calvinistas, porque eles dão cumprimento da profecia das 70 semanas lá no tempo de Estevão, sem cabimento, sem sentido, sem nada. E aí você fica limitado em aprender as coisas do Senhor. Calvinistas estudam festa? Não. E os adventistas? Não. Tudo se cumpriu em Cristo. Eles estudam coisas que Deus não está nem um pouco afim de falar. Então você tem que estudar a palavra sem estar contaminado com doutrinas de homens. Aí Deus te revela coisas incríveis. Por que vocês acham que esses 2 grupos que eu mencionei não conhecem as 2 casas de Israel, não conhecem as festas, não conhecem a transição das alianças, torcem muitos pontos da palavra de Deus? Por quê? Por causa disso. Você não vai estudar a palavra de Deus baseada em nenhum livro, e sim na Bíblia pura. Aí Deus te revela coisas incríveis. E você não apenas fica descontaminado, mas como também vai descontaminar outros irmãos. Você se torna, as palavras da sua boca se tornam um antivírus. Você consegue ir na cabeça dos irmãos e formatar a cabeça deles, removendo todos os vírus que vêm dessas doutrinas. E aí eles ficam capacitados para compreender as grandezas do Senhor. O que eles compreendem, eles consideram grandezas. Mas se não conhece a restauração das 2 casas, não conhece o plano de Deus pelas festas, não conhece o plano de Deus pelos dias da criação, só por não conhecer as 2 casas de Israel, já perde grande revelação do Senhor. Então eles ficam limitados. E não é isso que Deus quer para ninguém. Então no segundo ângulo, você vai ter ali o capítulo 9, onde Deus vai explicar coisas incríveis, acrescentando informações sobre as visões anteriores. Esse é o segundo ângulo. O terceiro ângulo, aí você vai ter uma visão periférica. Sabe o que é uma visão periférica? Se você não tiver uma visão periférica no trânsito, você vai se dar mal. Você bate o carro. Você tem aquela visão onde você olha para frente, você foca sempre no ponto principal, mas no ângulo de 180 graus você enxerga coisas ainda. Para onde quer que você direcione a cabeça, você vai ter essa visão. Olhou para a esquerda, você vai focar no ponto principal, mas vai olhar ali 180 graus. Isso muda tudo. E aí, esse método de estudo que eu estou propondo para vocês faz gerar essa visão periférica, em qualquer ponto da Escritura. O que faz abrir isso, essa visão periférica, são as 2 casas de Israel, as festas. É outro tipo de leitura da Bíblia, parece até uma outra Bíblia que você está lendo. Então, olhando o livro do profeta Daniel através desse terceiro ângulo, ele é mais profundo, porque você vai ver que o livro do profeta Daniel, ele vai ter 10 temporadas, 10 capítulos, quase que a pessoa que dividiu o livro do profeta Daniel acertou. É muito raro isso acontecer. Muito raro mesmo. Mas quase que a pessoa acertou quando dividiu o livro do profeta Daniel. Só, na minha opinião, ela só errou no final. Os capítulos 10, 11 e 12, os 3 capítulos finais, eles formam um capítulo só. E aí sim, o resto está tudo certinho. Isso que eu acho incrível. Então vamos lá. Terceiro ângulo.
Terceira maneira de se olhar o livro do profeta Daniel. E até aqui, ver que esse já seria um estudo onde o mapa mental iria ajudar bastante, né? Mas vamos introduzir para a gente já ir refletindo e meditando. Se você já está um pouco familiarizado com o profeta Daniel, então você está entendendo o que eu estou falando, mesmo sem mapa mental. Já já nós vamos parar aqui para mostrar o mapa mental, não sobre esse assunto que eu estou falando, um outro ponto. Mas com o mapa mental ia facilitar para muitas pessoas. Mais paciência, isso vai valer a pena. Então, terceira visão, capítulo 1, irmãos, é incrível. O capítulo 1 do profeta Daniel vai mostrar os preparativos, vai mostrar o porquê que Daniel se tornou capacitado para poder compreender uma visão que ninguém jamais poderia compreender. Nenhum homem na terra poderia compreender. Daniel decidiu coisas no coração. Ali Deus vai fazer um trocadilho com o número 10. Vai ter várias instruções só no capítulo 1. É uma temporada, irmãos, é a primeira temporada. Nabucodonosor vai escolher os melhores judeus, homens com certeza que tinham os dentes bons, de boa aparência, inteligentes, separou os melhores judeus para ele. Só que dentre esses judeus que Nabucodonosor separou para ele, Deus separou os melhores para ele. E foram só 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, os nomes deles foram trocados. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Mas sem entrar nesses detalhes dos nomes, Deus separou os seus melhores. E dos 4, Deus separou o que é mais achegado a ele, Daniel. Porque ele propôs algo no coração. Então Deus deu sabedoria incrível, deu 10 vezes mais sabedoria para os 4 do que para todos os outros de Babilônia, de todos os outros judeus também. Deus deu sabedoria 10 vezes mais. Só que para Daniel, além disso, ele deu a sabedoria, o entendimento de interpretar sonhos e visões. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter isso da parte de Deus, mas eles não decidiram algo no coração. Daniel decidiu. Daniel foi influência para eles. Entende? Só no capítulo 1, essa é a primeira temporada. Então, por causa disso, vem a segunda temporada. Deus dá um sonho, não para Daniel, para Nabucodonosor, porque Deus tinha o objetivo de engrandecer Daniel na Babilônia. Daniel iria ser engrandecido e só iria estar abaixo do rei. Iria ter um tempo em que Daniel iria estar acima do rei. Sabia? Sabia que Daniel reinou 7 anos na Babilônia? Reinou. Mas até o capítulo 2, Deus iria engrandecer Daniel até abaixo do rei. E é incrível o capítulo 2 porque Nabucodonosor é muito esperto. Deus deu um sonho para ele, ele ficou incomodado e Nabucodonosor queria a explicação do sonho. Ele iria dar riquezas, grandes coisas para quem interpretasse, mas para quem não conseguisse interpretar, a morte. E Nabucodonosor, ele só iria acreditar na interpretação só quem fosse capaz de falar qual foi o sonho que ele teve. Olha só, o que Deus aprontou. E adivinha quem foi o único que pôde fazer isso? Daniel. Ele pediu ali ajuda para os seus 3 irmãos, mas a visão que Nabucodonosor teve através de um sonho veio para Daniel. Então a visão que era de Nabucodonosor passou para Daniel. E Daniel explicou para Nabucodonosor não só a interpretação, mas qual foi o sonho que ele teve. Nabucodonosor creu, entre aspas. Você vai ver que depois vem uma loucura nele. Satanás ali começa a seduzir e induzir Nabucodonosor na Babilônia, e aí ele passa a desacreditar de algo que era impossível não acreditar. Imagine alguém falar para você, olha, você sonhou isso, não foi? Foi. Agora eu vou falar a interpretação. E cada palavra tem coerência. Não tem como você não acreditar. Nabucodonosor ficou tão admirado que ele se prostrou diante de Daniel. Rei dos reis, Nabucodonosor era rei dos reis e se prostrou diante de Daniel. Que coisa incrível. Segunda temporada,
e ali tem a visão. Terceira temporada vai coincidir com o terceiro capítulo. O que tem no terceiro capítulo? Vai ter aquela estátua só de ouro. Parece que não tem nada a ver com o capítulo 2, mas tem. Vamos deixar isso para os próximos estudos. A estátua só de ouro, e ali não vai ter Daniel, mas vai ter Cedraque, Mesaque e Abednego, e são peças que Deus deixou ali, construiu na Babilônia, que nos servem para o tempo do fim, como parábola. Então, é uma nova temporada. E aí vai ter o capítulo 4, que vai ser uma quarta temporada, onde Deus vai dar um sonho, um outro sonho para Nabucodonosor, e ninguém pode interpretar esse sonho a não ser Daniel. E através desse sonho, desse segundo sonho que Deus dá para Nabucodonosor, Deus quebra Nabucodonosor, humilha, faz ele virar bicho na Babilônia, por 7 anos. E Daniel reina na Babilônia por 7 anos. E a palavra de Deus reina na Babilônia por 7 anos. Eu vou explicar isso na continuação desse estudo. Tá? Eu mesmo vou assistir meu vídeo e vou fazer as anotações. Vou fazer a minha lição de casa. E vocês vão ver que coisa espantosa. O livro do profeta Daniel é para ser meditado. Está ali. Não está escrito com todas as palavras? Não está explícito, mas está implícito. E depois que você meditar, você vai ver com tanta clareza que você vai ver que realmente o que estava implícito, na verdade, está explícito. Como a gente não viu isso antes? Então Nabucodonosor vira bicho por 7 anos. São peças para o tempo do fim também. O capítulo 4, quarta temporada, coincidiu. Aí no capítulo 5, nós vamos ter a queda da Babilônia. Vai ter a soberba lá de Belsazar, que é filho de Nabucodonosor. Aí vai ter aquela mão que escreve na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Aí naquele dia, Belsazar morre, engrandece Daniel, morre, a Babilônia cai e vem o reino dos persas. O Ciro assume a Babilônia, acho que com 62 anos. Aí o reino da Babilônia passa e vem o reino de prata. Capítulo 5, quinta temporada. Aí vai vir o capítulo 6. No capítulo 6 nós vamos ter um episódio onde não vai ter visão, mas vai ter Daniel sendo jogado na cova dos leões. E o que acontece? Ele não pode orar. Os homens trabalham para fazer cessar o sacrifício de Daniel, a oração. São peças para o tempo do fim. Tudo isso nós vamos ligar num estudo que seria a continuação desse. O capítulo número 6, sexta temporada. Aí vai vir o capítulo número 7. E aí Deus vai fazer o que ele sempre faz nos profetas, o que ele faz de maneira recorrente no Apocalipse e o que muitos filmes e seriados fazem. Flashback, analepse. Para ali um determinado ponto, volta no passado para contar uma história, para fazer referências, para criar paralelos, para explicar coisas, e depois que Deus conta aquela parte no passado, aí volta no presente ou até mesmo avança para o futuro. Então o capítulo número 7 vai voltar no tempo da Babilônia, e aí vai contar uma visão que Deus deu para Daniel no tempo de Belsazar, a visão dos 4 animais. E aí nós vamos ver um paralelo com o capítulo 2, só que Deus vai acrescentar detalhes nessa visão. Detalhes que não tem na estátua, vai ter ali nos 4 animais. E aí, o que era profundo na estátua vai se tornar mais profundo ainda. Entendeu? Então é o capítulo 7, mas é uma 7ª temporada, de fato. Aí vai vir o capítulo 8. Deus vai dar uma outra visão para Nabucodonosor. Não vai ser de noite, eu acho que não vai ser à noite, não vai ser através de sonho, vai ser uma visão. Daniel estava acordado. E aí nessa visão vai ter um conflito de 2 animais. Um carneiro e um bode, e um santuário. Peças que remontam o dia da expiação e apontam para o tempo do fim. Por isso que a visão é do tempo determinado do fim. Aliás, a visão do capítulo 2, a visão do capítulo 7 e a visão do capítulo 8 falam do tempo do fim. Profetizam o final. Só que somente no capítulo 8 que está escrito, essa visão é para o tempo determinado do fim. Capítulo 8, 8ª temporada. Aí vai vir o capítulo 9,
Daniel não vai entender a visão do capítulo 8 e vai buscar o Senhor para compreender. Quer dizer, na verdade ele não vai buscar o Senhor para compreender a visão. Ele vai orar. Ele vai orar pelos pecados do seu povo e quão grandes revelações tem na oração do profeta Daniel. Tem um vídeo que eu falei sobre essa oração. Eu vou deixar para vocês também um link na descrição. Vou anotar aqui o link que eu vou deixar para vocês na descrição da oração do profeta Daniel, tá? Para eu não esquecer. Daniel não buscou o Senhor no capítulo 8 para compreender a visão que ele não compreendeu, não havia compreendido. Mas ele foi orar, foi se humilhar, ele viu que estava para acabar 70 semanas, foi estudar os livros, foi estudar Jeremias. Meu Deus, que coisa incrível é o capítulo 9. E aí vem a revelação das 70 semanas. E as 70 semanas explica, na verdade, para a gente agora, do nosso ponto de vista, né, no nosso tempo que nós vivemos hoje, com o Apocalipse e tudo, a história do mundo desdobrado, a gente sabe que a visão do capítulo 8 explica, acrescenta detalhes na visão do capítulo 7 e acrescenta detalhes na visão do capítulo 2. Então, a visão do capítulo 8, ela faz isso e as 70 semanas ajuda a explicar esses pontos. Não são visões aleatórias tratando de tempos diferentes, profetizando coisas diferentes. Deus muda as peças para acrescentar detalhes. Deus explica, mas cria novos desafios. Então, do capítulo 8 para o capítulo 9, a gente não vê Daniel se humilhando e buscando ao Senhor para entender a visão do capítulo 8. E no final do capítulo 8 fala que não havia quem entendia aquela visão. Mesmo Deus falando para o anjo Gabriel, dá a entender a ele a visão. Deu a entender algumas peças, mas não tudo. A conta não fechava. E se você se colocar no lugar do profeta Daniel, você vai ver o porquê que ele não compreendeu. Ficou até doente. Só que do capítulo 9 para o capítulo 10, você vai ver coisa diferente. Você vai ver Daniel se humilhando para entender a visão. A visão que ele não entendeu no capítulo 8, ele foi buscar o Senhor para entender. Mesmo com a explicação das 70 semanas, a conta não fechou. E ele também não pôde entender tudo a respeito das 70 semanas. Então ele foi buscar o Senhor para entender tudo. E aí houve a batalha dos 21 dias, que é o tema principal do vídeo. E aí realmente o capítulo número 10 é uma 10ª temporada. Só que o cenário do capítulo 10 é o mesmo do capítulo 11 e o mesmo do capítulo 12. Não muda os tempos, não muda a temporada, não muda a fala, é o mesmo. Então são 10 capítulos o livro do profeta Daniel. Olhando de um ponto de vista, de um ângulo mais profundo. 10 temporadas. Por isso que eu disse que a pessoa que dividiu o livro errou só no final. Nesse profeta. Entendeu, irmãos? Agora, aonde que está o segredo? Um dos segredos desse livro, porque é um livro maravilhoso. Agora nós vamos para a segunda parte do vídeo. Vou fazer uma pausa e eu vou mostrar para vocês os dois mapas. Tá bom? Vai parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu só quis contextualizar tudo para vocês. Então, vamos lá para a segunda parte do vídeo, vai parar a música, mudar o cenário e depois a gente volta para a terceira parte. Esse é o primeiro mapa do estudo do profeta Daniel. Eu separei ele em 3 partes, tá vendo? 3 partes. Na primeira parte, nós temos aqui esses textos que nós vamos estar lendo. Segunda parte está dentro do profeta Daniel. Terceira parte, tudo dentro do profeta Daniel. Esse estudo ele é mais dentro do profeta Daniel. Nós vamos ter que ler alguns textos, mas eu quero mostrar para vocês antes. Então, esse daqui seria a parte 1 do estudo. É o primeiro mapa mental. Aí nós vamos ler Daniel 10, do 1 ao 5, e depois o verso 6. Depois nós vamos ler do 11 ao 13 e o verso 14. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Entre o verso 5 e o verso 6, nós vamos ir para Apocalipse 1, do 9 ao 11, parte A, e depois do 12 ao 15. É necessário fazer esse link. Aí quando chegar no verso 14, nós vamos ser induzidos a ir para a parte 2, o ponto 2, aonde nós vamos ler. Coloquei aqui
Daniel 2, do 25 ao 28. Daniel 9, do 23 ao 24. E Daniel 8, do 26 ao 27. Eu separei aqui 3 expressões, são importantíssimas. E essas 3 expressões, elas se encontram no verso 14. Aqui que está a chave. Se você ler com atenção Daniel 10, você vai ver que o Espírito do Senhor, através da explicação do anjo, está ligando todo o profeta Daniel. Então, Daniel 2, do 25 ao 28, vai aparecer a expressão últimos dias, que é bem recorrente nos profetas. Só que vai aparecer uma vez no livro do profeta Daniel. Daniel 9 vai aparecer essas 2 expressões: teu povo e tua santa cidade. São expressões que são torcidas pela linha pré, porque eles não compreendem o que está lendo e, na verdade, nem podem compreender por causa da doutrina do homem. Em Daniel 8, do 26 ao 27, nós vamos ter essa expressão, dias ainda muito distantes. Essas 3 expressões proféticas, elas aparecem no verso 14 do capítulo 10. Daniel 10, verso 14, vai aparecer últimos dias, teu povo. Essa expressão, tua santa cidade, não vai aparecer escrito, mas vai estar falando da cidade. E dias ainda muito distantes. Daniel 2, o sonho é da estátua de Nabucodonosor. Daniel 9, é a explicação das 70 semanas. E Daniel 8, aqui vai estar falando daquele conflito entre os 2 animais, o carneiro e o bode. Muito revelador, cada um desses capítulos, o profeta Daniel é assustador. E aí vai ter os versos 16 e 19 aqui também, onde nós vamos voltar para ver um contexto. Do verso 26 ao 27, nós vamos voltar para ver o contexto aqui para entender melhor. Talvez você não esteja entendendo agora a ligação das coisas, mas vocês vão entender. Isso é a parte 2 do estudo, né? Quer dizer, o ponto 2 desse mapa. Depois nós vamos para o ponto 3. Aí nós vamos ler Daniel 2, do 15 ao 18, e depois do 19 ao 23. Aí eu coloquei aqui uma matemática divina, porque dos versos 19 e 23, eles vão nos levar, esses versos nos levarão para Daniel 8, nos lembrarão de Daniel 8. Depois nós vamos ler Daniel 7, do 13 ao 16. Aqui é o sonho dos 4 animais, que tem a ver com Daniel 2. Tudo relacionado, aqui está tudo ligado. Aí depois nós vamos ler Daniel 8, do 1 ao 3. E depois do 15 ao 17. E depois do verso 27. E parece que não, mas Daniel 8 está ligado com Daniel 2 e Daniel 7. Daniel não entendeu a visão, vocês vão ver isso que eu vou ler para vocês, mas ele não entendeu porque a conta não fechava, irmãos. Faltavam peças ainda. Então, porque faltava peças, a visão não fechava e ele ficou um pouco perturbado. Aí em Daniel 9, ele vai se colocar à oração, a se humilhar. Mesmo não entendendo o que foi dito no capítulo 8, com precisão, ele vai orar a Deus. E aqui é um capítulo chave. Vou desenhar uma chavinha aqui. Sumiu. Uma chave. Acho que deu para entender com a chave, né? É capítulo chave. Então é preciso ler Daniel 2, Daniel 7, não se esquecer de Daniel 2. Chega em Daniel 8, não se esquece de Daniel 7. Chega em Daniel 9, não se esquece dos capítulos anteriores. Eles estão conectados. Não são visões aleatórias em tempos diferentes. Depois que você leu Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, e aí chega em Daniel 10, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, aí você vai ver que Deus deixou coisas encobertas na estátua. O que parecia ser apenas um princípio de revelação é aonde se enquadra a revelação mais profunda. É tremendo, irmãos. Está aqui, essa é a primeira parte.
Aí nós vamos ver a segunda parte. A segunda parte é o seguinte. Eu coloquei aqui Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 e Daniel 10. É como se fosse uma linha do tempo. Ok? Daniel 2. O que eu coloquei aqui de interessante? Sonho foi para Nabucodonosor. É importante ter isso em mente. O sonho foi para Nabucodonosor. Daniel teve a interpretação. Deus não quis dar esse sonho para Daniel. Ele quis dar para Nabucodonosor, para que Nabucodonosor engrandecesse Daniel, porque ele era o único que poderia interpretar o sonho e não apenas interpretar. Ele teve o mesmo sonho, a mesma visão que Nabucodonosor teve. E por isso Nabucodonosor acreditou em Daniel. Porque os magos queriam inventar coisas, Nabucodonosor não era bobo, e ele disse que somente aquele que pudesse contar o sonho dele, qual foi o sonho, é que poderia interpretar. E Deus fez isso. E aí, o terceiro ponto, foi em uma visão da noite, e aqui não teve a participação do anjo Gabriel. Entendeu esses 3 pontos? O sonho foi para Nabucodonosor, Daniel teve a interpretação, e foi em uma visão da noite, sem o anjo Gabriel. Deus estava montando uma história, além do que nós conhecemos, dentro do capítulo 2. Capítulo 7. O que a gente pode frisar aqui? Daniel teve a explicação da visão. Daniel teve a explicação da visão. Ok. Dentro de uma visão. Isso quer dizer que dentro da visão, ele teve a explicação da visão. Foi numa visão, ninguém viu, só o profeta Daniel. Não parece ter sido pelo anjo Gabriel. O que eu quis dizer com isso? Eu estou tentando enquadrar aqui. Não parece ter sido pelo anjo Gabriel. O que eu quis dizer aqui é que a explicação não parece ter sido dada pelo anjo Gabriel. Se foi, não está registrado. Mas quando foi o anjo Gabriel que explicou, se encontra registrado. Aqui em Daniel 7 não está registrado. Então, qual a importância daqui? Que teve mais uma visão, né? Através de sonho. Daniel teve a explicação da visão dentro da visão. E aí não parece ter sido pelo anjo Gabriel. Isso daqui parece não ter importância, né? Tudo bem, vamos ver. Daniel 8. Não vai caber. Então, assim mesmo. O anjo Gabriel explicou a visão dentro da visão. Coloquei um ponto de interrogação aqui, né? Foi dentro da visão? O mundo espiritual viu essa visão? 2 perguntas. Daniel teve uma visão. Nós vamos ler. E aí eu coloquei aqui, o anjo Gabriel explicou a visão. Dentro da visão? Ele explicou dentro da visão. Ninguém viu. Eu acho que foi dentro da visão, que ninguém podia ver. Daniel não estava dormindo, irmãos. Aqui nós não sabemos se ele estava dormindo. Aqui também não. Diz visão da noite no texto. Bom, parece que foi em sonho. Nós vamos ver isso na leitura, porque agora eu estou sem o texto aqui. Estou fazendo mais pela memória. E aqui, Daniel teve uma visão, teve a explicação da visão, e aí nós teríamos que ver se foi dentro da visão. O mundo espiritual viu essa visão? O mundo espiritual, eu acredito que viu a visão. Talvez sim, talvez não. Mas teve uma coisa, um evento que o mundo espiritual viu. Daniel 9. Não vai caber, vamos deixar assim mesmo. Daniel 9. Diz assim: o anjo Gabriel veio à terra explicar a visão. Isso daqui muda todo o quadro anterior. Por que Deus quis a presença do anjo Gabriel na terra? Na terra, para explicar a visão. Por quê?
A explicação da visão foi fora da visão. Isso quer dizer que a explicação da visão do capítulo 8, que ele estava procurando entender, ela foi fora de uma visão. Foi uma explicação onde o mundo espiritual viu anjos benignos, anjos malignos e o próprio diabo viu, e essa era a intenção de Deus, que eles vissem. Terceiro ponto, o reino das trevas viu e ouviu tudo. Era o que Deus planejava. E aqui em Daniel 10, coloquei 3 pontos também. Por que Daniel jejuou por 21 dias? Será que nós sabemos explicar isso? Muitas pessoas fazem jejum de 21 dias, mas será que elas entendem o porquê? Deus sabia que teria batalha por 3 semanas. Eu afirmei agora, mas aqui é uma interrogação. Deus sabia que iria ter uma batalha por 3 semanas? Deus sabia que iria ter batalha por 3 semanas? Claro que ele sabia. Terceiro ponto. Por que Deus não fez isso através de um sonho? Isso através de um sonho. Ou seja, isso o que eu frisei aqui? Isso o que? A explicação da visão do capítulo 8, que tem a ver com as 70 semanas. A visão do capítulo 7, que tem aqui 3 tempos e meio. 3 tempos e meio. Daniel viu os 3 tempos e meio. Só que ele não sabia ao que se referia. Só em Daniel, capítulo 9, que Deus iria falar de 70 semanas, irmãos. Deus iria falar de 70 semanas. E aí iria ficar uma semana para o final, onde Deus iria dividir ela em 2 porções de 3 tempos e meio. Ok? Deu para entender? E a visão de Daniel 7 está relacionada com Daniel 2. E em Daniel 10 é onde Deus está revelando muitos mistérios, conforme eu expliquei no primeiro mapa. Então nós vamos estudar sobre isso. Deu para entender o mapa mental? Agora nós vamos ler os textos. Tem vários textos, como vocês viram, mas dá para resumir. Vamos começar com Daniel 10, né? Agora vocês vão ver como faz sentido o que eu falei para vocês no início do vídeo. Daniel 10 diz assim, é a 10ª temporada, lembra? Do 1 ao 5. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Ou seja, ele entendeu, aqui fechou a conta. Só que se você vai no capítulo 12, você vai ver que Deus acrescentou detalhes que ele não entendeu. Estaria selado para o tempo do fim. E eu também não entendo. 1290 dias, isso bugou a cabeça de Daniel. Fazia sentido 1260. Agora 1290? E os 1335? Não são apenas números aleatórios. Daniel está acostumado a fechar a conta. E aí Daniel não entendeu. Aqui diz que ele entendeu, porque ele entendeu agora o capítulo 8, entendeu a conexão com o capítulo 7, com o capítulo 2, mas Deus colocou novos mistérios. Então ele teve inteligência da visão. Verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que te lembra 3 semanas? Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Verso 5, né? Olha o verso 6. O seu corpo era como berilo,
o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como chamas de fogo. Apareceu isso no capítulo 7. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras eram como um estrondo de muita gente. Isso faz conexão com Apocalipse 1, versos 9 e 11, e depois do 12 ao 15. O Senhor se apresenta lá em Apocalipse, com os olhos como chama de fogo, aquele semelhante à noção de dias do capítulo 7, a sua voz era como de muitas águas. Muitas águas no livro do Apocalipse já é revelado como povos, línguas e nações, e aqui diz que a voz desse mesmo personagem era como de um estrondo de muita gente. Agora, os versos 11 ao 13. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Presta bem atenção. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, diz o profeta Daniel, esta palavra eu me pus de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, no primeiro dia, Deus já falou, vai e responde. Daniel está se humilhando, vai lá responder. Só que o anjo diz que houve uma batalha nos lugares celestiais por 21 dias. Por que Daniel jejuou 3 semanas? Porque durante 3 semanas ele não tinha resposta. Aí Deus enviou Miguel. Miguel enfrentou o exército, deu passagem para o anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel conseguiu explicar a visão para Daniel. Por que Daniel jejuou 3 semanas? Porque o conflito no céu durou 3 semanas. Se tivesse durado 2 semanas, o jejum dele teria sido de 2. Se tivesse durado 1 mês, o jejum de Daniel teria sido de 1 mês. Daniel não desistiu enquanto não teve resposta. Sabe o que significa? Que Daniel moveu o conflito no céu. É daqui que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Daniel não sabia, mas através da oração dele, a batalha estava acontecendo. Se Daniel desistisse, para que batalha? Deus ia falar, volta. Daniel parou de se humilhar. Daniel não quer mais compreender. Não precisa mais explicar. Entende? Paulo fala isso em Efésios. E é em Efésios que ele fala da armadura de Deus. Olha o verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. O verso 14 ligou todo o profeta. Todas as 3 visões anteriores. Lembra do mapa mental? Agora eu vim te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Quando falou o teu povo, lembra das 70 semanas? Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E lembra que a visão do capítulo 2, Deus falou para Nabucodonosor que Deus revelou o que há de acontecer nos últimos dias? Nos últimos dias. Vai explicar aqui os pés da estátua. Por isso que o final do livro fala de ressurreição. Porque a pedra vem, bate nos pés da estátua, tem que ter ressurreição. Porque se refere a dias ainda muito distantes. O capítulo 8. Aquele carneiro com bode, a purificação do santuário, que fala do dia da expiação, está escrito lá, dias ainda muito distantes. O verso 14 ligou tudo. Entendeu? Como eu falei no mapa.
Aí, irmãos, vamos verificar isso, só para não ficar só no mapa, né? Daniel 2, do 25 ao 28. Aqui a gente pode correr. Daniel 2, do 25 ao 28. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que ouvi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Da onde Daniel tirou essa expressão? No capítulo 9, você vai ver que Daniel estudava profetas. Ele tinha acesso a Isaías, ao livro da lei, a Isaías, todos os profetas que usam essa expressão últimos dias, os profetas que Daniel tinha acesso, ele percebeu. Ele conseguiu cruzar muita coisa aqui. Daniel, antes da nova aliança. Naquele tempo, ele já tinha muito entendimento. Apareceu a expressão, né? Agora no capítulo 9, dos versos 23 ao 24, vamos ver ali a expressão teu povo e tua santa cidade. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Aqui vem aquela leitura pobre dos adventistas, pobre dos calvinistas, pobre dos pré-tribulacionistas, aonde eles limitam o povo de Daniel sendo somente judeu e a santa cidade sendo somente um templo literal. Leitura pobre, miserável. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade para... Aí tem aquelas 7 maravilhas, que na hora de aplicar as 7 maravilhas, serve para gentil. As 7 maravilhas é para gentil. Mas se eles mesmos falam que é só para judeu e só sobre a santa cidade, as 7 maravilhas teriam que ser somente para judeus. E somente visualizando um tabernáculo terrestre, um templo terrestre. Além de uma leitura pobre, é contraditória. Agora, o capítulo 8, versos 26 e 27. Vamos verificar a expressão dias ainda muito distantes. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e tive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Não havia quem entendesse a visão. Olha os versos 16 do mesmo capítulo, do 16 ao 19. Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Dá entendimento, explica. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar de onde eu estava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Que é Apocalipse, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Não explicou para Daniel? Por que ele falou que não havia quem entendesse? Irmãos, Deus explicou o que era o carneiro, o que era o bode, o conflito, explicou muitas coisas. Mas se você se colocar no lugar do profeta Daniel e apagar a história de Daniel para frente e querer fazer a conta com o capítulo 2 com o capítulo 7, você vai ver que não fecha as contas. Não tem como eu falar aqui, mas a conta não fecha. Por isso que Daniel não entendeu.
2.300 tardes e manhãs. Fecha com os 3 tempos e meio do capítulo 7? Daniel nem sabia o que se referia aos 3 tempos e meio. Ele tinha uma dica através do capítulo 3, que esses 3 tempos e meio poderia ser 3 anos e meio. Porque os 7 tempos em que Nabucodonosor virou bicho, ele viu que eram 7 anos. Então, 3 tempos e meio poderia ser 3 anos e meio, mas 3 anos e meio do quê? Quando Deus revela para o profeta Daniel as 70 semanas e deixa a última semana para o final e corta ela no meio, aí há conexão. Aí os 3 tempos e meio, aqueles que vem o ancião de dias e faz justiça aos santos, aí começa a fazer sentido. Então aqueles 3 tempos e meio seria a metade final das 70 semanas. Aí as contas começam a fazer sentido. Mas até aqui o capítulo 8, realmente não havia quem entendesse a visão. Entendeu, irmãos? Como é necessário a gente se colocar, vivenciar por um tempo a vida do profeta Daniel? Aí no papel, no primeiro mapa que eu mostrei para vocês, nós concluímos o ponto 2, aí tem o ponto 3, lembra? Aqui, ó. Aqui é o ponto 3. Nós vimos aqui esse ponto 2 inteiro. Vamos ver o ponto 3. Daniel 2, do 15 ao 18. E do 19 ao 23. E disse a Arioque, encarregado do rei. E disse a Arioque, Daniel disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, porque Nabucodonosor ficou irado. Não tinha quem falasse a visão dele e Nabucodonosor viu que os magos iriam enganar ele. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros. Vou marcar aqui, né? Do 15 ao 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Espírito de sabedoria e de entendimento. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó meu Deus, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. Olha só o tanto que Daniel louvou o Deus dos céus, e ainda Daniel não tinha nem noção do que Deus haveria de revelar para ele e para a igreja. O que Deus revelou para a igreja é superior ao que Deus revelou para Daniel. Mas precisamos das visões do profeta Daniel. E precisamos da vida dele para compreender as grandezas do Apocalipse. E olha como Daniel era reverente e agradecido a Deus. É claro que ele estava alegre aqui também, porque não iria morrer mais. Mas ele também olhou para o capítulo 2 e viu a vitória de Deus. A pedra bateu nos pés da estátua e passou tudo. A pedra vira um reino eterno. Ele viu que era o povo de Israel vencendo. Só que não tinha ali guerra contra os santos, não tinha esses detalhes que Deus ia revelar na outra visão. Entendeu? O que aconteceu aqui, como eu falei no papel? Daniel teve a interpretação, irmãos.
Agora, no capítulo 7. Não teve o anjo Gabriel aqui, né? Se teve, não está mencionado, mas Daniel teve a interpretação. O diabo viu. O diabo viu que, através daquela estátua, o tempo do fim estava lá profetizado. A queda do império dele estava lá no tempo dos pés. De alguma maneira, ele não é presciente, mas de alguma maneira ele viu que Deus ia estabelecer, ia determinar até onde ele poderia agir, o que ele iria conquistar e o que ele não iria poder conquistar. Imagina o diabo vendo isso. Capítulo 7. Agora Deus vai aumentar o nível de revelação para os seus santos. E o diabo vendo. Imagine a agonia nele. Daniel 7, do 13 ao 16. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O diabo olhou e falou: perdi meu reino aqui. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Ou seja, interpretou. Aqui não diz que era o anjo Gabriel, mas ele teve a explicação. E aí o verso 1 resume tudo, né? O verso 1 resume. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ou seja, quando ele acordou com a interpretação. O diabo não podia fazer nada. Daniel já acordou com o sonho e a interpretação. Ou seja, dentro do sonho, ele teve a interpretação. Foi uma explicação dentro do sonho. Agora compara com o capítulo 8, verso 1 ao 3. No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tive a princípio. Já conectou uma coisa com a outra. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. É uma visão, ele estava acordado, não era noite. E é uma visão aonde não sei se o mundo espiritual viu. Daniel viu. Não sei se Deus abriu essa visão para o mundo espiritual ver. É aquela visão tremenda que ele teve. Ele olhou para o alto e viu. O diabo estava vendo. O império dele estava vendo. Todos os anjos estavam contemplando isso. Vocês acham que os anjos estavam focando aonde nesse momento? Agora, não sei se eles viram. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas Deus está aumentando o nível de revelação. E o diabo vendo. Aí os versos 15 ao 17. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que me apresentou diante de mim um com aparência de homem, e ouvi a voz do homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Aqui apareceu Gabriel. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. Nós já lemos isso, né? Aí o verso 27 mostra. Teve a explicação, Gabriel explicou, mas no verso 27 diz: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. Então me levantei para tratar dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Daniel ficou perturbado, não havia como entender essa visão realmente, de fato. Agora, olha o capítulo 9. Aqui o negócio vai ficar assustador e o diabo vai ficar com medo.
No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele aprendeu pelos livros, claro que são os livros da Bíblia, e focou no profeta Jeremias, porque é lá que falava claramente que eles ficariam 70 anos cativos. Só que Daniel quis fazer as contas. Aqui é uma coisa muito mais profunda do que você imagina. Não é só o que você está lendo. Ele foi calcular quando que começou para ver em que tempo ele se encontrava. Aí o verso 3, né? Tem que ler. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. São peças para o tempo do fim. Verso 15 ao 17. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a súplica sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Daniel está orando. Aí chega no verso 27. Daniel está orando, se humilhando. Olha só o verso 27. Não é o 27, não. É o verso 20. Então, no mapa mental, você risca aí, coloca o verso 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Falava eu, falava na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me fazer instruído, falou comigo e disse: Daniel, agora saí-te para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és homem muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Irmãos, aqui em Daniel 9, nós temos do 18 ao 23, Deus não deu a explicação para Daniel através de um sonho. Daniel também não foi buscar o Senhor para entender a visão anterior, mas Deus fez com que o anjo Gabriel saísse do terceiro céu até a terra. O diabo não fez nada, mas ele viu a movimentação. Por que é necessário a presença do anjo Gabriel na terra, irmãos? A única vez que eu vejo isso acontecer novamente é quando o anjo Gabriel vai dar a notícia do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus. Um anjo do Gabriel vindo na terra para falar com o homem, com Maria. Mas aqui ele veio para falar com Daniel. O diabo já começou a ficar desesperado, irmãos. Eu vou ser revelado dessa maneira? Todos os meus planos vão ser revelados? Olha o nível de explicação e de revelação que Deus está dando para o povo. Daniel está registrando. Deus foi atiçando o diabo, irmãos. Aqui está a armadilha. Deus foi atiçando, foi provocando ele. Para ele, perder o controle.
E é aí que Deus armou a armadilha para o diabo. Então, no capítulo 10, você vai ver que Daniel está se humilhando para entender a visão. E no primeiro dia, Deus dá ordem. Aí o anjo Gabriel sai e vem explicar. O diabo olhou as visões, ele já entendeu tudo. Ele comparou com a visão do capítulo 2, com a visão do capítulo 7, com a visão do capítulo 8, viu que o anjo Gabriel veio na terra, a presença dele veio para explicar as 70 semanas para o profeta Daniel. Através das 70 semanas, Deus revelou ali peças incríveis, com precisão, fez coisas com o livro da lei, engrandeceu a palavra dele de tal maneira, envergonhando o diabo. E Daniel não entendeu. Quando Daniel foi buscar mais respostas, e o diabo viu que ia ficar registrado, porque o diabo conhecia muita coisa, ia ficar tudo registrado para o povo de Israel, o diabo logo fez aquela conta, visualizou toda a palavra de Deus e entrou num desespero, irmãos. E mesmo ele sabendo que não iria poder barrar o anjo Gabriel, num desespero, ele foi e barrou. O quem você acha que é o príncipe da Pérsia? Quando Jesus estava no tempo de Roma, ele diz: eis que o príncipe deste mundo está julgado. Quem era o príncipe de Roma? O diabo. Quem é o príncipe da Pérsia? O diabo, ele tem seus comandantes. Ele comanda tudo. Ainda que ele possa estabelecer governadores nas nações, ele é o que manda. Irmãos, ele quis barrar a mensagem do céu para a terra, num ato de desespero. E foi aí que Deus armou uma armadilha para o profeta Daniel. Agora, faz as perguntas-chave, irmãos. As perguntas que só pode ser feita por quem meditou. No capítulo 2, Deus não deu a explicação para Daniel? No capítulo 7, não teve a explicação dentro da visão? No capítulo 8, não foi uma visão onde teve a explicação dentro da visão? Deus sabia que ia ter conflito? Sabia? Quando o diabo se colocou ali para barrar o anjo Gabriel, Deus não foi surpreendido, ele sabia. Mesmo assim, enviou. Ele poderia ter dado a explicação para Daniel naquela noite. Ele iria acordar com a visão e o diabo não ia poder fazer nada. Mas Deus quis fazer todo o trabalho. E a batalha, irmãos, durou 21 dias. Porque Deus queria mostrar a perseverança de Daniel em compreender as coisas do céu. Deus sabia que ia ter conflito. E Deus poderia fazer o conflito, acontecer o conflito, mas poderia não fazer durar 21 dias. Poderia dizer assim: olha, se eu te mandar, vou te mandar para responder Daniel. O diabo, numa tentativa maluca, louca, ele vai tentar impedir. E você não vai conseguir passar. Então já leva Miguel. Aí você vai passar. Deus poderia ter feito isso, mas ele deixou Gabriel ir. E ter conflito, irmãos. Deus trabalhou com o anjo Gabriel, trabalhou com o céu, trabalhou com a terra. Deus estava revelando vários desígnios do seu caráter. E aí, enquanto havia batalha, o anjo Gabriel via que não podia prevalecer. E Deus vendo, Deus contemplando. Mostrava que, dia após dia, Daniel estava lá, sem comer carne, sem beber vinho, sem ungir o cabelo, se humilhando, cuidando das coisas, mas se humilhando para entender a visão. Agora Daniel queria entender a visão. Olha o conflito, irmãos. Como o diabo não queria mais saber de explicação chegando para Daniel. E aí, depois de certo tempo, 3 semanas, irmãos, aí a mensagem vazou, passou do céu e veio até Daniel. E aí o diabo foi envergonhado, porque ele viu que ele se colocou numa tentativa maluca. Ele, o diabo, percebeu que Deus armou uma armadilha para ele. Que Deus poderia ter feito Daniel ter tido a visão. Ele não poderia fazer nada. Mas ele fez ter conflito.
Ah, irmãos, isso é muito profundo. Deus mostra o tanto de raiva que o diabo tem das profecias e que ele faz de tudo para que explicações não cheguem até a terra. Você entendeu? Isso quer dizer que o diabo não quer que você compreenda as coisas. E se ele foi capaz de fazer isso, para aquelas informações não chegarem até a terra, o que você acha que ele será capaz de fazer hoje? Ele vai fazer de tudo para a palavra de Deus não chegar às pessoas. Ele vai criar o ateísmo, já criou. Ele não vai prender a todos os homens no ateísmo. Então ele cria o islamismo, o catolicismo romano. Ele vai prendendo cada grupo na sua área. Mas ele sabe que nem todos vão ficar presos no islamismo, nem todos vão ficar presos no catolicismo romano. Então ele encontra brechas dentro da igreja e começa a introduzir heresias, doutrinas. As pessoas não largam o nome de Deus, então eu vou confundir elas. Começa a introduzir vírus que paralisa a mente das pessoas e elas não são capazes mais de compreender a palavra de Deus e de pensarem nas profecias. É isso que o diabo quer, que a igreja não compreenda as profecias do Senhor. Mas, se a igreja fizer o que Daniel fez, jejum, oração, súplicas, para compreender a mensagem, o diabo não vai conseguir barrar a mensagem. Ainda que haja batalha no céu, ele não vai conseguir. E por isso que ele faz de tudo para calar a boca daqueles que conhecem a palavra e para aqueles que ensinam. Ele vai fazer de tudo, irmãos. Entendeu? Por que Daniel jejuou 21 dias? Não para abrir uma porta na Babilônia, para trabalho, para entender as profecias. Por isso que ele jejuou 21 dias, porque durou 21 dias a batalha. Sabe o que é 3 semanas? É 3 vezes o 7. 3 vezes o 7, tem o 7 e tem o número 21. Que data é essa? Por isso que Deus quis que a batalha durasse 3 semanas. 3 semanas é o 7 3 vezes. Então tem o número 7, tem o número 21. Porque 3 vezes 7 dá 21. Essa é a data da festa dos tabernáculos. Começa no dia 15, vai até o dia 21. Entendeu? O milênio está aí. Quando a igreja fizer o que Daniel faz, colocar pano de saco e orar pelo povo, confessar os pecados e jejuar para entender a visão e as profecias, Deus vai dar entendimento dos 1290 dias, das 2300 tardes e manhãs e dos 1335 dias com precisão. E vai abrir a porta para a igreja compreender tudo e profetizar. Não há outro caminho para compreender. Vai ter que fazer o que Daniel fez. Quando Daniel estava para acabar 70 semanas, ele fez isso. Quando a igreja perceber que está para acabar os 70 anos, de Daniel. Quando a igreja perceber que vai estar para acabar as 70 semanas, a igreja vai fazer o que Daniel fez e vai alcançar a vitória. Entendeu, irmãos? Então, é isso daí que eu queria falar para vocês. Num próximo vídeo, continuação desse, eu posso recapitular aqui o ponto mais importante, porque dá para começar diretamente em Daniel 10. Dá. É só eu explicar e focar em Daniel 10. Mas aqui eu quis fazer um estudo. E aí eu vou contar o sonho que eu tive essa semana. E aí eu vou fazer outras aplicações, tá bom? Então deixe os comentários, irmãos. Quero ver se vocês compreenderam direitinho. Se tiver acréscimo, os irmãos me ajudarem em acréscimos, também vai ser bem-vindo, tá bom? E agradeço os irmãos que têm colaborado na minha vida,
tem colaborado na minha vida, tem me ajudado. Sempre agradeço a Deus pelos irmãos. Você que não faz parte das pessoas que contribuem, do grupo que contribui na minha vida, se você quiser fazer parte e fazer avançar a palavra de Deus, eu vou deixar aí para vocês também um link na descrição, para vocês participarem. Tá? Quem pode ajudar é agradável a Deus que ajude. Nem todos podem ajudar, muitos podem, mas não ajudam. Mas os que ajudam, ajudam tanto a minha vida como a vida de outros irmãos. Tá bom? E assim a palavra de Deus avança. E os textos que eu usei, eu vou deixar para vocês na descrição. O mapa mental, eu também tirei uma foto antes de rabiscar ele todinho. Eu tirei uma foto, eu vou colocar na comunidade do YouTube. E se você quiser copiar o mapa mental, vai estar na comunidade também. Tá bom? É isso daí então, irmãos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até os próximos estudos.